Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou membro e presbítero da Igreja Adventista da Promessa. Fiz um vídeo acreditando que, com muito esforço, se eu explicasse direito, se eu usasse termos técnicos, se eu usasse teologia, se eu usasse psicanálise, se eu usasse elementos da história, eu pudesse ser ouvido e compreendido, e que talvez o presidente Bolsonaro se reelegesse em primeiro turno, e fiquei muito empolgado com aquilo, mas vi que não aconteceu, a ponto de ele quase ter perdido a eleição. E aí eu fico imaginando o que seria do rumo do nosso país, conhecendo o que é o comunismo e como ele está se apresentando nos nossos países vizinhos. Aí eu fico pensando o que tem acontecido com o povo cristão, porque nós declaramos que o Brasil é um povo conservador, que no Brasil nós somos majoritariamente cristãos, não importa se é católico, se é protestante, se é pentecostal, se é neopentecostal, nós temos valores que entendemos ser inegociáveis e que tudo iria por água abaixo, por um triz que não foi, se Bolsonaro tivesse perdido, mas eu acreditava que mesmo que fosse por um ponto, ele poderia ter ganho. Mas eu compreendi, meus irmãos, que essa eleição, ela faz parte de uma batalha espiritual que se desenrola aqui entre nós, seres humanos. E aí a minha proposta hoje com esse vídeo é assim, eu fiz uma proposta comigo de fazer um vídeo a cada dia, se Deus me abençoar. É a campanha que eu faço diante de Deus, de orar e colocar um vídeo fazendo a minha parte para tentar, de alguma forma, meu irmão e minha irmã, de que você abra os olhos e não aceite que um cristão pode se dizer sou cristão e sou petista e voto no Lula e gosto do Lula e achar que as duas coisas podem andar juntas. É a mesma coisa que um cristão afirmar que existe um triângulo quadrado. Uma coisa não pode caminhar junta com a outra. Mas aí eu tento provar com argumentos. Os outros falam, você fala muito difícil, eu não entendi nada. Tudo que você fala é teoria da conspiração. Então eu peço para você, meus irmãos, para que vocês assistam as próximas imagens aí. Você já pode ter assistido, mas eu peguei assim algumas coisas que chegam para mim na internet, porque me falaram, do jeito que você fala o pessoal não entende, você tende a querer explicar de forma muito certinha, com alguns conceitos que os outros não entendem, o povo entende coisa mais simples. Então, o que é mais simples do que imagem? Então, eu vou deixar algumas imagens e eu gostaria que, ao final de assistir essas imagens, e eu te peço, assista até o final. Só são alguns minutos que podem mudar a sua vida. E mudar a vida dos seus filhos, a vida da sua família, a vida da igreja. Vamos acordar a igreja. Estamos em uma batalha espiritual. Entre o bem e o mal. Aí você diz, oh, Deus é soberano, ele sempre vai vencer. Não! Deus é soberano, mas nos deixou aqui para fazer a nossa parte. A Bíblia nos alerta para termos cuidados com as ciladas do diabo, que ele está ao derredor, ele pode tragar, que a gente sempre tem que estar vigilante, que a gente tem que fazer a nossa parte. O diabo é o grande sedutor, é o grande enganador, então a gente não pode se descuidar com o argumento de que Deus é soberano. Ele é soberano, mas nós não somos. O diabo sabe que Deus é soberano, mas o diabo, sabendo que Deus é soberano, poderia dizer, já que Deus é soberano, então vou ficar sem fazer nada, deixa que ele cumpra os planos dele. Não, mas o diabo ele vai tentando fazer os planos dele, porque Deus nos deu liberdade e ele tenta influenciar as nossas liberdades. E às vezes o mal ganha. Às vezes o mal ganha do bem. Então, eu vou agora apresentar para vocês alguns vídeos. Eu queria que você dissesse, como cristão, quem é que vai ganhar daqui a um mês? O bem ou o mal? Assista o vídeo
e me responda, daqui a pouco eu volto. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado. Se o senhor for, é um pedido que eu tenho que fazer. Quando o senhor for assumir a presidência na cadeira, leve isso aqui consigo. Mãe. Uma foto, por gentileza, pode virar. Mãe. 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 Meu presidente, Caô Cabiecile! Caô Cabiecile! Caô Cabiecile! Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. A injustiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, Caô, Cabiecile. Ô bachareuá, eremidjé, cutucutu a obedecer. Ó bachareuá, eremidjé, cutucutu a obedecer. Ó bachareuá, ó panijé, Caô, Cabiecile. Nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. Foi muita peia para a gente chegar onde a gente chegou. E a gente vai mudar esse país. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Eu tenho um pai e ele é um grande juremeiro, aqui dentro do terreiro, quando vem para trabalhar. Seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro e também bom companheiro, aqui em qualquer lugar. E nas horas mais difíceis, sempre clamarei por ti. Seu Zé Pilintra, meu amigo, vem aqui. Shalom a toda a nação brasileira. Sou pastor há 25 anos e profeta de Deus. No ano de 2017, eu tive um sonho, que nesse sonho aparecia uma pessoa para mim e eu ungia essa pessoa a presidente do país. Acordei, porém eu não vi a fisionomia dessa pessoa. E eu perguntei: Senhor, esse sonho vem de ti? Deus falou para mim: esse sonho
vem de mim. Eu falei, o que o Senhor quer que eu faça, Deus, como um profeta do Altíssimo? O Senhor falou para mim, vai lá no Google e coloca lá pré-candidato a presidente do país. Apareceu o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, nem sabia quem ele era, muito menos deputado federal. Perguntei a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou para mim, vá a Brasília, unge ele a presidente do país, como Samuel ungiu Davi a rei de Israel. Logo depois que você ungir ele, você dá a posse a ele como presidente. Prepara uma carta de posse e você vai dar posse a ele. Imediatamente entrei em contato com o senador Magno Malta. Nessa época era senador da República. Fui a Brasília, chegamos no gabinete do Bolsonaro e ali entrei e pedi ao Bolsonaro que tirasse todo mundo do gabinete. Ficou só eu, Bolsonaro e o Magno Malta. E o Bolsonaro me perguntou o que eu tinha para falar com ele. E ali eu relatei para ele todo o sonho e ele me perguntou, Pastor Paulo, o que eu tenho que fazer para ser presidente do país? Eu falei, Bolsonaro, você precisa se ajoelhar diante do Santíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu, como sacerdote, como profeta do Altíssimo, estarei te ungindo a presidente do país. Meu Deus, como sacerdote do Altíssimo, estou ungindo Jair Messias Bolsonaro a presidente do Brasil. E se cumpriu. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Finalizei minha missão, retornei ao meu estado, cheguei ao meu estado, comuniquei aos pastores, à igreja, reconhecemos a carta de posse no cartório para guardar esse documento. Deus pediu para que eu não colocasse isso nas redes sociais. Esse documento, esse vídeo, ficou guardado até segundas ordens do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois bem, quando foi agora, recentemente, Deus ministrou meu coração para notificar a nação brasileira, mostrar o vídeo e mostrar a carta de posse para que a nação brasileira tenha conhecimento de tudo que aconteceu no dia 7 de novembro de 2017, um ano antes das eleições para presidente. E o Bolsonaro, ele não é perfeito, como Davi também não era perfeito, mas Deus escolheu ele para ser o presidente do país. Ele tem colocado Deus acima de todos, o Brasil, enfim, ele tem reconhecido Deus na vida dele, porque ele sabe que sem Deus ele não consegue governar. Todos do Ministério de IAD, seus integrantes, seus pastores, muito obrigado pela confiança, pela fé, pela mensagem que através do pastor Paulo chegou agora aqui em Brasília. Estamos juntos, irmanados, num só Deus, para resgatar os valores da nossa pátria querida. Juntos com vocês, ao lado de Deus, e com patriotismo, como Davi o tinha quanto Israel, nós seremos uma grande nação. Muito obrigado a todos e a paz de Cristo sempre esteja em nosso. E aí, pessoal, o que vocês acharam das imagens? As imagens são fortes, né? Desculpa que no começo eu me apresentei como um membro adventista da Promessa e presbítero. Esqueci de falar do meu nome. Meu nome é Daniel. Então tá aí as imagens para que você possa avaliar. Um rapaz aí que já fiquei sabendo que é famoso na internet, eu não sei porque eu não sigo, mas ele disse que se juntou com todos os bruxos e descreveu lá uma lista grande e diz que no silêncio, no escondido, eles estavam fazendo trabalho
e ele estava se vangloriando, porque segundo o trabalho de bruxaria que eles haviam realizado, você sabe que é adoração ao demônio, né? Grupos luciferianos e bruxas e ateístas, né? Então, que havia saído um decreto, segundo ele, eu entendi, do mundo espiritual, e que agora os bolsonaristas teriam suas casas destruídas, não só suas casas, mas também aqueles que dependem de você. Olha o desejo de ódio que eles têm por nós. E no final ele justifica que simplesmente porque nós colocamos um fascínora no poder, um canalha. Nossa, parece que ele é o rei da virtude, né? Foi uma justificativa muito ruim, porque eles não foram perseguidos em tempo nenhum. Nós somos um país laico, que toleramos todos os tipos de religião, até isso, mas existe o cristão, que acredita em Jesus Cristo, existem eles que acreditam na força do mal. Nós entendemos que é o mal, não sei como é que eles entendem, mas para alguém declarar que agora nós teremos a nossa casa destruída, e que a gente vai pegar um número e fala aquelas palavras que não dá nem para repetir aqui, né? Aquelas palavras de baixo calão, e meio que ele faz uma profecia, né? Ele fala, amanhã vocês vão pegar 22 mais 22 e 44, ele pronunciou a sentença do resultado da pesquisa, né? E a pesquisa deu o Bolsonaro com 43, alguma coisa, quase 44, né? Porque o diabo também não é onisciente, mas ele disse que estava decretado, então seria o fim dos bolsonaristas. Mas eu penso que quando ele fez esse vídeo, numa espécie de adivinhação, porque ele fez um vídeo antes das eleições, ele entendia que o Lula iria ganhar, que o Bolsonaro ia ficar com 44 e o Lula ia ganhar e a gente ia ser destruído. Mas o nosso Deus, o Cristo a quem nós professamos, é maior. A gente vai ver que o candidato é ligado, sim, aos terreiros de feitiçaria. E aí você concordando ou não com a profecia do pastor que eu apresentei, que me chegou, mas uma coisa não dá para negar, que o Bolsonaro fica de joelhos, ele recebe uma oração, que o pastor disse para ele que ele deveria se ajoelhar diante do Deus Altíssimo, ele se ajoelha diante de Deus, ele recebe oração, ele é visto nas igrejas evangélicas, ele proclama o cristianismo, não persegue o outro lado, mas se posiciona dizendo que tem uma religião cristã. Então ficou muito bem definido aí os dois caminhos, né? O ex-presidente e presidiário Luiz Inácio Lula da Silva é ligado à feitiçaria e à magia, e os feiticeiros estão com eles e tem um espírito de vingança contra os bolsonaristas. Por que será que o diabo tem raiva dos bolsonaristas? Se o diabo tem raiva de alguma coisa, é porque essa coisa é antagônica a ele. Então só posso pensar que o Bolsonaro, de fato, foi levantado por Deus. Então, meu irmão cristão, não vou tentar te explicar muito nesse vídeo. Comparem as imagens da atitude do Lula, quem ele adora, o que ele frequenta, os amuletos que ele levará, né? Segundo a mulher pediu para que ele se assente na cadeira com aqueles amuletos. E Bolsonaro leva sempre o lema João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas estamos aí no segundo turno. Deus nos deu uma segunda chance. Cristãos de todo o Brasil poderão se posicionar e mostrar para esse rapaz que zombou, que falou que nós iríamos engolir, que saiu um decreto da bruxaria, do inferno, para tentar devastar a casa dos conservadores. Vamos mostrar para eles que aqueles deuses que foram proclamados por eles, aquelas religiões, e que o Lula é filho de não sei quem, que quem é filho dessa entidade é forte, não perde, recebeu uma imagem de Zé Pilintra que vem socorrer. Vamos mostrar que eles podem ter um panteão de deuses. Mas nós temos Jesus Cristo de Nazaré, a qual todo joelho se dobra. Tá, meus irmãos?
Eu vou parando por aqui, porque senão eu me empolgo, aí eu começo a pregar e o vídeo fica longo e aí você não vai querer me escutar mais. Mas então, compare por você mesmo, de que lado você está. Eu continuo do lado do bem, do lado conservador, do lado de Deus. Eu voto Bolsonaro porque sou cristão. Cristão que vota no Lula não entendeu nada ou não está sendo sincero de verdade. E a cada dia eu vou postar um vídeo explicando de várias formas, para que no final, quando chegar no segundo turno, um cristão que vota no Lula não possa dizer eu não entendi. Amém, meus irmãos? Como é que você pode estar me ajudando com esse vídeo? Compartilhando. Dar like, importante, sim. Fazer comentário, sim. Mas compartilha, porque o mais importante é esses vídeos serem compartilhados, porque eles são vídeos de curto prazo, né? Acabou as eleições, eles se tornam inócuos, né? Porque ou ganhou o mal ou ganhou o bem. E aí já deu para você perceber o que é o bem e o que é o mal. Então escolhe, pois, como Deus diz, eis que põe diante de ti duas escolhas: a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.